Essa ainda é mais uma escola dominical. Hoje é dia 18 de outubro de 2020. Você é o nosso convidado, a nossa convidada para essa conversa. Eu quero, antes de estudar a palavra, orar com você. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua presença e pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, o nosso coração, para que a gente possa praticar os Teus ricos ensinamentos. Guarde a abençoe cada pessoa que está participando, também as que não podem participar, o Senhor sabe os motivos. Que o Senhor esteja abençoando cada um segundo a Tua santa vontade. Nós tudo pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema que é presente ainda no nosso dia a dia. Prosperidade. Peça, determine, receba. Prosperidade. Peça, determine, receba. Nós somos influenciados muito por aquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade, que diz a respeito de que nós devemos pensar positivamente, determinar o que nós queremos, inclusive marca, modelo daquele bem material que você sonha e pensa, e que Deus, assim, precisa atender os nossos pedidos. Nós vamos pensar um pouquinho do que nós vemos bastante nesse nosso meio religioso, no contexto em que eu e você estamos inseridos. E o texto base para nós refletirmos na aula de hoje está lá na carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 19. Filipenses 4, de 11 a 19, diz assim: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em associar-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para as Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém por esta palavra. Esse versículo que diz que tudo posso naquele que me fortalece é bastante usado, né, fora de contexto. Dentro dessa perspectiva de que nós devemos pensar na prosperidade, devemos determinar e receber sempre o melhor de Deus para nós. Mas se nós prestarmos atenção no texto, a fala é totalmente fora do contexto, né? O apóstolo Paulo aqui dizendo que passou por muitas situações, já teve bastante recurso, teve também momentos de dificuldade, momentos em que ele tinha abundância de alimento, outras vezes em que lhe faltou o alimento, e todas as situações pelas quais o apóstolo passou durante a sua caminhada de anúncio do Evangelho, ele foi fortalecido pelo Deus da vida dele. Deus sempre o fortaleceu. Todas as situações da vida ele conseguiu enfrentar porque Deus estava com ele. E aqui, dizendo da importância dos irmãos e das irmãs que se fizeram solidários nos momentos em que a Igreja de Cristo passou por crise econômica, financeira. O apóstolo aqui agradecendo, as pessoas que foram solidárias nos momentos de dificuldade. Então tá aí, é uma narrativa muito mais de agradecimento
do que de determinação, do que Deus tem de fazer para a nossa vida. E eu queria introduzir, pensando na aula de hoje, na nossa conversa, que certamente você e eu também já ouvi muitas frases, né, como as que estão aqui no nosso slide, né? Quem nunca viu Semanas da Libertação Financeira, né, para que a pessoa saia da crise financeira? Frases como teus celeiros prosperarão, são frases até bíblicas, né, mas totalmente fora de contexto. Estratégias de sucesso, né, segundo Salomão, igrejas fazendo aí semana do sucesso. Tudo isso está presente no nosso contexto religioso, no meio evangélico, do qual eu e você estamos inseridos. E o primeiro tópico da nossa conversa é: de onde vem esse ensino? Né? Por que as pessoas estão aí ensinando a prosperidade financeira como se fosse algo bíblico e as pessoas estão sendo influenciadas por esses ensinamentos? A conhecida como a teologia da prosperidade também é chamada de confissão positiva ou palavra de fé. Confissão positiva, palavra de fé ou teologia da prosperidade. São todas sinônimos, expressões que significam essa maneira das pessoas determinarem o que elas querem de Deus. Estudos apontam que Kenyon, né, entre 1867 a 1948, como sendo o principal articulador do que aí nós estamos dizendo como palavra de fé. O que eles resumiam, né, o que Kenyon aqui resume como essa palavra de fé é a seguinte frase: o que eu confesso, eu possuo. O que eu falo, eu determino, aquilo acontece na minha vida. Grandes nomes, né, do movimento evangélico são destaque também dentro dessa palavra de fé, ou dessa confissão positiva, ou teologia da prosperidade. Pessoas que estavam aí nas mídias, né, então na televisão, no rádio, e difundiam essa doutrina. Entre eles, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Jim Swaggart e outros nomes aí que influenciaram com esse ensinamento. O que eles basicamente pregam é que nós devemos pensar positivo. E essa doutrina, né, do pensar positivo está diretamente ligada ao que nós chamamos de secularismo, né? Não tem muito a ver com a fé cristã. Então, quem nunca, né, ouviu aquela frase que nós devemos ficar longe da negatividade, né? Treine a sua mente para pensar positivo e todas as situações vão dar certo na sua vida. Isso não é Evangelho de Cristo Jesus, isso não tem nada a ver com fé cristã. É muito mais ligado a esse pensamento positivo, né? Existem aí várias filosofias, ideias e pensamentos que determinam esse pensamento positivo. E qual é a base desse ensino, que não é cristão, né? Na Bíblia nós podemos encontrar passagens que fazem alusão a essa teologia ou forma de pensamento positivo. Por exemplo, Deuteronômio 28:3 diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Ageu, capítulo 2, versículo 8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Então tá aí, as pessoas extraem frases da Bíblia totalmente fora de contexto, sem fazer um trabalho de estudo apurado, e aí acabam dizendo que isso é palavra de Deus. É preciso muito cuidado com isso, né? Para você extrair um pedaço, assim, uma frase da Bíblia, é preciso que exista uma exegese bíblica, um trabalho de estudo, pesquisa, entendendo o contexto. Não se pode tirar a frase dentro desse contexto, senão se pode cometer um ensino totalmente desvirtuado do que a Bíblia diz. E a principal chave para nós interpretarmos, né, será que isso realmente é bíblico? Pode estar na Bíblia, mas será que isso é palavra de Deus para a minha vida? Você e eu precisamos exercitar a mensagem cristocêntrica, ou seja, isso que você está lendo na sua Bíblia reflete Jesus Cristo? Aponta para Cristo? Se não aponta, se não reflete, é bom pensar aí que pode ser outro tipo de ideia e que as pessoas utilizaram o texto bíblico como pretexto.
Terceiro ponto, avaliando estes ensinamentos, né? Vamos pensar juntos. A Bíblia trata sim da questão do dinheiro. Jesus tratou desse tema. E certamente o dinheiro é importante para nós, né? Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20, o Senhor Jesus tratando do dinheiro. Agora, Jesus nunca ensinou nós a determinarmos o que nós queremos. Isso não é ensinamento de Jesus. O conceito bíblico de prosperidade não se resume a dinheiros e bens materiais, né? Leia lá o Salmo 1, versículo 3, você vai ver. Não significa apenas ser uma pessoa próspera, não significa ter dinheiro, né? Ser próspero é ser abençoado, ser uma pessoa abençoada. Outro ponto, a igreja primitiva entendia que partilhar era uma forma de enfrentar a sedução pelo dinheiro, né? Pelo Mamon, né? O Deus Mamon, que é o Deus dinheiro. Então vejam só, né? A nossa história reformada nos ensina que justamente ao contrário, nós cristãos somos desafiados a partilhar os nossos bens e não determinar de maneira egoísta o que eu preciso, o que eu acho que é certo para a minha vida, né? Ainda pensando nesses ensinamentos, os reformadores trataram do assunto. Por exemplo, Lutero diz, né, que nas pessoas são necessárias 3 conversões: a conversão do coração, da mente e também do bolso. Calvino dizia que ofertar era uma forma de exorcizar ou destronar Mamon. Quando a gente oferta, é uma maneira de nós nos desprendermos da questão do dinheiro. O caminho da Bíblia é para que nós tenhamos uma vida simples, frugal, né? Como aqui nós lemos no texto, né? O apóstolo Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Outro pensamento errado, né, que as pessoas que têm esse pensamento positivo, a teologia da prosperidade, eles entendem que quando eu estou com uma enfermidade, eu estou com uma maldição ou um pecado. Olha, igreja, isso é muito desonesto, né? Dizer que a pessoa, além de a enfermidade física, que todos nós estamos sujeitos, né? Todo mundo aí está suscetível a uma enfermidade, e você dizer ainda para essa pessoa que essa enfermidade é o pecado, não está certo, né? Não é por aí, né? Infelizmente, as pessoas que pregam essa prosperidade, esse que nós temos que determinar, eles não aceitam as frustrações, os problemas da vida, que são comuns a todos nós. Para concluir a nossa conversa, ter recursos financeiros e ter saúde não significa necessariamente que você tem uma vida abençoada, né? Por você ter dinheiro, por a sua saúde hoje estar bem, não significa que você é um abençoado. Da mesma forma, né, quando eu não tenho saúde ou quando me falta o dinheiro, isso não significa que Cristo não está na minha vida, muito pelo contrário. O que o apóstolo Paulo nos ensina hoje é estarmos felizes em toda e qualquer situação, como diz o texto bíblico, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, para concluir, né, caminhar com Cristo é muito mais do que pensar positivo. É entregar-se integralmente ao Senhor, né? Não é, a gente tem falado aqui nas nossas conversas, não é uma vida sem problema. É saber que na sua vida, com problemas, o seu Deus está contigo. Aliás, é o Deus que sempre está sensível aos e às que sofrem. Olha, que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar a pesquisar sobre os temas, que mesmo no meio dos desafios, dos problemas, da enfermidade, da falta de recursos, tenha certeza que o seu Deus está contigo. A paz do Senhor, obrigado pela presença de todos e todas.